Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Crochê da Glau. E no vídeo de hoje, gente, vou ensinar para vocês o passo a passo desse lindo Soul Plast aqui em crochê. Olha só que perfeição, nos tons de cru e dourado, gente. Tá um arraso, mas antes de iniciarmos, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E vamos fazer parte da nossa família no Instagram também, Crochê da Glau. Pesquisa lá e vem fazer parte dessa família maravilhosa. De material, pessoal, a gente vai utilizar o barbante cru, tá bom? Você pode utilizar tanto o barbante comum quanto o barbante da Barroco também, tá? Vamos precisar de uma agulha de 3,5 mm, isso porque o nosso fio, ele é número 6, tá bom? Uma tesourinha para fazer os arremates. E vamos trabalhar também com essa linha aqui da Encanto, essa linha aqui dourada. E aí, pessoal, essa linha aqui, ela é um pouquinho lisa, tá? Eu não confio muito nos arremates dela, só amarrando mesmo normal. Então, ó, pra colar os arrematezinhos, a gente usa essa colinha aqui, tá bom? Pra fazer a finalização da nossa linha da Encanto, pelo fato dela ser muito lisinha e o nó poder se desfazer. Eu tô utilizando essa aqui, ó, cola instantânea, mas você pode estar utilizando qualquer cola que você tiver aí, tá? Você pode utilizar tanto a cola instantânea, quanto você pode utilizar a cola de tecido também, tá bom? Ambas dá certo, então ou a instantânea ou a própria para tecido. A instantânea é bom porque ela cola rapidão, e aí você já pode continuar a peça na mesma rapidez que você já tava, né? Então, bora lá iniciar. Então, vamos lá, pessoal. Vou começar aqui com a minha linha cru, tá bom? Vou fazer um círculo mágico, ó. Como é que a gente faz esse círculo mágico? Pega a linha, enrola no dedo dessa forma, tá bom? Aí, você vem com a sua agulha, ó. Coloca a agulha aqui por dentro, puxa esse fiozinho e trabalha 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fez as 3 correntinhas, ó, vou puxar esse fiozinho aqui e o meu círculo mágico tá pronto, tá bom? Essas 3 correntinhas que a gente trabalhou já vai valer como um pontinho alto, tá? Eu vou precisar aqui dentro do meu círculo 12 pontos altos. Então, a gente já tem um das correntinhas, 2, 3, 4. Vou fazendo minha sequência, tá bom, pessoal? Até formar os 12 pontinhos altos. Trabalhou os 12 pontinhos altos, ó, a gente vai apertar o círculo, tá bom? Venho com a minha agulha, ó, e vou trabalhar um ponto baixíssimo aqui em cima da minha terceira correntinha, ó. E aí, fez a junçãozinha. Agora, a gente trabalha 3 correntinhas, enrola a linha na agulha, no mesmo pontinho da base, a gente trabalha um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos juntos no mesmo pontinho da base. Trabalha uma corrente de separação, enrola a linha na agulha, vai pro próximo pontinho alto, ó. E aqui eu vou trabalhar 2 pontinhos altos juntos no mesmo pontinho da base. Trabalha uma corrente de separação, vai pro próximo e trabalha 2 pontos altos juntos no mesmo pontinho da base. Uma correntinha de separação, vai pro próximo, trabalha 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da base. Essa carreirinha vai ser assim, tá, gente? A gente vai ficar com 12 bloquinhos com 2 pontinhos altos. Então, ó, em cada pontinho da base, a gente trabalha 2 pontinhos altos juntos e separa por uma correntinha. Vai fazendo essa sequência até chegar aqui no finalzinho. Prontinho, gente, finalizei minha carreirinha, ó. E aí, eu finalizei aqui com uma correntinha de espaço, né? E um ponto baixíssimo em cima do terceiro pontinho alto, em cima da terceira correntinha, né? Agora, a gente sobe mais 3 correntinhas, enrola a linha na agulha, e aqui em cima do segundo pontinho alto, ó, a gente vai trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo pontinho da base. Então, o primeiro pontinho fica apenas ponto alto em cima de ponto alto, no segundo, 2 pontos altos juntos no mesmo pontinho. Faz uma corrente de separação, vai pro próximo, ó, primeiro pontinho, a gente faz ponto alto em cima de ponto alto. O segundo pontinho, a gente vai trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo pontinho da base. Trabalha uma corrente de separação,
vai pro próximo, trabalha ponto alto em cima de ponto alto, em cima do segundo, 2 pontos altos juntos no mesmo pontinho da base. E aí, é só seguir essa repetiçãozinha, tá bom, gente? Até chegar aqui no final da carreirinha. Prontinho, pessoal, olha só, já terminei minha terceira carreirinha, agora a gente vai pra quarta carreirinha, a mesma repetição, gente, ó. Sempre a gente vai iniciar subindo 3 correntinhas. No próximo pontinho aqui, ó, vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. E no último, 2 pontos altos juntos no mesmo pontinho da base. Trabalho uma correntinha de separação, vou pro próximo bloco. Aqui nos primeiros pontinhos, eu vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. No último, 2 pontos altos juntos no mesmo pontinho da base. Uma correntinha de separação, vai pro próximo, ponto alto em cima de ponto alto. No próximo, ponto alto em cima de... ponto alto em cima de ponto alto. E no último, 2 pontos altos juntos no mesmo pontinho da base. E assim, a gente vai trabalhando essa repetiçãozinha até finalizar nossa carreirinha, tá bom? E todas as próximas carreirinhas que vierem agora, gente, vão ser essa mesma sequência, ó. Deixa eu explicar pra vocês aqui, ó. Se a gente for olhar bem as carreirinhas, cada carreirinha que a gente inicia nova, ela aumenta um pontinho no nosso bloquinho, ó. A gente começou aqui com apenas pontos altos na base, né? Aí depois a gente começou a fazer 2 pontos altos juntos, separava por uma correntinha. Na carreirinha anterior, 3 pontinhos altos, separando por uma correntinha. Nessa que a gente tá fazendo agora, 4 pontos altos, separando por uma correntinha. Na de cima, 5 pontos altos, separando por uma correntinha. E assim a gente vai trabalhando essa repetiçãozinha, tá bom, gente? Até a gente ficar com 10 pontinhos altos separando por uma correntinha. Até a gente ficar com um total de 10 carreirinhas subindo assim, tá? Então, é muito simples, tá? Todas as carreirinhas a mesma sequência. Sempre vocês vão iniciar com 3 correntinhas. No próximo ponto, ponto alto em cima de ponto alto. No próximo, ponto alto em cima de ponto alto. E o nosso aumento a gente sempre vai fazer nesse último. Então, sempre o último pontinho do nosso bloquinho vai ser 2 pontos altos juntos, tá? Então, eu vou trabalhar minha repetiçãozinha, tá bom? Até concluir as minhas 10 carreirinhas subindo, tá? Quando concluir, volto com vocês pra gente já ir pra próxima partezinha. Prontinho, pessoal, olha só, já trabalhei toda a minha repetiçãozinha, ó. Fiquei ao todo com 10 carreirinhas, que nem eu falei pra vocês. Sempre com bloquinho separando por uma correntinha, né? E cada carreirinha que eu fui subindo de 9, eu fui aumentando um pontinho. A gente tinha ficado aqui na quarta carreirinha, ó. Era ponto alto em cima de ponto alto, no último 2 pontos altos juntos. Depois eu fui fazendo, ó, sempre fazendo o meu aumento no último pontinho. E aí, ficou dessa forma. Agora, pessoal, próxima carreirinha aqui que a gente vai fazer vai ser uma carreirinha toda de pontinho alto, toda de pontinho cheio, não vai ter correntinha. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos subir 3 correntinhas. Nos próximos pontinhos, a gente trabalha normalmente, tá? Igual a gente vinha trabalhando, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Em cima de todos os pontinhos. Aqui no último pontinho, ó, a gente trabalha o nosso aumento, tá? Então, no último, a gente ainda vai fazer 2 pontos altos juntos no mesmo pontinho da base, tá? Fiquei aqui com 11 pontinhos altos. Enrola a linha na agulha, tá bom? Onde tem essa correntinha, a gente vai trabalhar um pontinho alto aqui dentro. Vai pro próximo bloquinho e trabalha ponto alto em cima de ponto alto. E aí, é só seguir nessa sequência aqui, tá bom, gente? Ó, ponto alto em cima de ponto alto, chegar aqui no nosso aumento, trabalha 2 pontos altos juntos no mesmo pontinho da base, onde tem a correntinha, faz a mesma coisa, ó, trabalha um ponto alto. Vai ficar uma carreirinha toda assim, de pontinho cheio, sem espacinho. Prontinho, gente, olha só, trabalhei minha carreirinha toda de pontinho alto, ó, ficando dessa forma. Agora, a gente vai arrematar esse fio, tá bem? Porque a gente vai precisar fazer a troca de linha agora, a gente vai pro nosso dourado. Então, ó, vou arrematar meu fio normalmente, tá? Pra arrematar, ó, eu fiz ponto baixíssimo, né, ó.
venho com a minha agulha no segundo pontinho aqui. Eu gosto de mandar esse fiozinho lá pra parte de trás, ó. A frente fica dessa forma. E aqui eu arremato da seguinte forma, ó. Divido 3 fiozinhos pra cada lado, passo aqui por algum fiozinho próximo, tá? E dou 3 nozinhos, gente. 1, 2 e 3. Aí é só cortar esse fiozinho aqui. E esse de baixo aqui, ó, tem que fazer a mesma coisa com ele, tá, gente? Ó, deixa ele bem apertadinho. Venho em algum fiozinho próximo. Divido 3 fiozinhos pra cada lado. E dou 3 nozinhos. 1, 2, 3. E aí, eu corto meu fio. Ficando dessa forma aqui. Agora, a gente entra, tá bom? Com a nossa linha dourada, nosso fio encanto. E aqui vai ser uma carreirinha toda de ponto baixo, tá, gente? Ó, venho aqui em qualquer um dos pontinhos, tá? Vou colocar a minha agulha. Vou começar aqui, ó, subindo 2 correntinhas, tá? Que vai equivaler a um pontinho baixo. E aí, ó, nos próximos pontinhos, eu vou trabalhando ponto baixo pra cada pontinho alto da base, tá? Então, ó, trabalhando pontinho baixo, e assim a gente vai trabalhando, tá? Pontinho baixo, não vai ter nenhuma correntinha, nenhum aumento, tá bom? É só pontinhos baixos mesmo, até a nossa linha se encontrar aqui, ó. Aqui onde a gente fazia aumento, a gente não faz mais, tá? Ó, é só ponto baixo em cima de ponto alto. Pra cada pontinho da base, um pontinho baixo. Eu vou trabalhar minha repetiçãozinha, tá? Até a minha linha se encontrar. Quando chegar aqui no finalzinho, aí eu volto com vocês pra gente dar início à nossa próxima carreirinha do bico. Prontinho, gente, olha só, fui trabalhando a minha repetiçãozinha. Agora, eu vou falar como arremato pra vocês, tá? Porque aqui, com esse fiozinho aqui da Encanto, a gente arremata de uma forma um pouquinho diferente, ó. Eu vou vir aqui em cima da segunda correntinha, tá? Vou colocar a minha agulha, vou arrematar meu fio lá atrás. Vou puxar ele aqui pra frente, ó. E depois eu venho no segundo, correntinha lá, né, por trás, e puxo ele. A parte da frente ficou assim. Aí, pessoal, aqui no finalzinho, ó, peço até desculpa pra vocês, tá? Por eu não ter falado, tá bom? Mas, aqui pra arrematar o finalzinho dele, a gente vai precisar de um materialzinho extra, tá? Lá nos materiais eu não tinha falado pra vocês. Eu uso essa colazinha aqui, ela é uma cola super bom, é cola instantânea, cola tudo, tá? Ó. Essa daqui, ela fala aqui nela, né, que ela cola madeira, metal, couro, plástico, borracha, cola muita coisa. Vocês podem estar usando essa daqui, de qualquer marca que seja, tá bom? Ou vocês podem estar usando também cola pra tecido, tá? Por que que a gente vai utilizar cola pra arrematar aqui, gente? Porque esse fio aqui, ele não é nada confiável, tá bom? Então, ó, a gente vai dar nozinhos aqui, eu vou dar 2 nozinhos. Corre o risco dos nós se soltar se a gente não colocar cola, tá? Por isso que a gente coloca cola. Então, eu dou 2 nozinhos, ó. Aí, eu venho aqui com a minha cola. Vou dar só um pinguinho aqui, ó, no meio do meu nozinho, tá vendo? E aqui a gente vai dar mais um nozinho. No caso, vai ser o nosso terceiro nó, tá? Só pra esse nozinho ele ficar colado e não se soltar, ó. Então, eu amarrei aqui. E vou agora, ó, cortar a minha linha. Depois dele já tá com o nozinho. E passado a cola. Aí, depois que eu faço isso aqui, eu ainda venho novamente com a minha cola, ó. Tem gente que só faz isso, arremata tranquilo, tá? Mas eu gosto de dar um pinguinho aqui, ó, na cola, onde ficou as partezinhas dos fios, em cada um dos fiozinhos. Aí, pronto, gente. Aqui é só deixar secar, tá bom? E aí, ó, como é que eu faço, tá? Pra já ir trabalhando e não ter que ficar esperando secar. Como ela é uma cola instantânea, ela seca super rápida, tá bom?
Então, eu viro o trabalho do avesso, ó. Deixo ela aqui pra esse ladinho. E eu vou trabalhando aqui, ó, dessa forma. E quando a gente chegar lá naquela parte, ela já vai estar bem coladinha, tá? Então, eu vou fazer essa dobrazinha, ó. Agora tá com o meu trabalho pra frente. Linha arrematada, a gente volta pra nossa linha na cor cru. E aqui a gente vai fazer uma carreirinha, tá? De correntinhas com pontos baixos. Você vai vir aqui em qualquer partezinha, tá bom? Do seu soplar. Nós vamos, ó, trabalhar 2 correntinhas iniciais. E aí, a gente vai precisar aqui de 7 pontinhos baixos. Essas 2 correntinhas aqui que a gente fez, tá bom? Já vai contar com um pontinho baixo. Então, ó, já fiz 2 pontinhos baixos, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos baixos. Trabalha 4 correntinhas, pula 3 pontinhos da base, né, em cima do quarto. A gente trabalha novamente, ó, nossa sequenciazinha de 7 pontos baixos. 4, 5, 6, 7. Trabalha 4 correntinhas. E pula 3 pontinhos da base. Aí, repete. Trabalha 7 pontos baixos. Depois, faz as 4 correntinhas, pulando 3 da base e vai fazendo essa repetiçãozinha, tá bom? Até a nossa linha se encontrar aqui. Passo a passo da parte 1 concluído, pessoal. E aí, para dar continuidade aqui, o passo a passo da parte 2, vou pedir a ajudinha de vocês. Assim que esse vídeo chegar a 1000 visualizações, eu volto aqui e libero a parte 2 para vocês do passo a passo desse lindo soplar. Então, peço a ajudinha de vocês, já deixa o like aí, compartilha esse vídeo e me ajudem a bater essa meta das 1000 visualizações, que aí eu volto aqui para liberar o passo a passo para vocês. Mas caso vocês não queiram esperar, tá bom? Se tornando membro aqui no canal, você já consegue ter acesso à parte 2. Já tá postado para os membros, tá bom? Então, se você já for membro aí no canal, o vídeo da parte 2 já tá disponível para vocês, o link tá aí na bio. Mas, caso você não é membro ainda e quer se tornar, com apenas R$ 2,99 você consegue assinar aqui e se tornar um membro do canal.